Vai usar a palavra o Dr. Poças Esteves, da CEER. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, em especial o Sr. Presidente da Câmara de Cascais e o Dr. Bruno Bobone. Quero agradecer, obviamente, a oportunidade que me dão de estar aqui mais uma vez a falar sobre estes temas do mar, mas também quero agradecer, e esse é um agradecimento muito especial, ao Dr. Bruno Bobone e ao Fernando Ribeiro Castro, pela paciência e pela teimosia que têm demonstrado em manter este Fórum Empresarial de Economia do Mar e, sobretudo, o esforço e a coragem em montar esta operação nos tempos que correm. Só quem anda distraído é que percebe ou não percebe a dificuldade em manter vivas este tipo de iniciativas. A mim cabe-me apresentar um conceito que resultou do estudo que já foi aqui mencionado, do hipercluster da economia do mar, que era uma das formas de transformar a economia do mar em projetos concretos, que é o conceito de centro de mar, explicar um pouco e de uma forma muito breve porque é importante este conceito para a economia portuguesa e, em especial, e com a autorização do Sr. Presidente da Câmara de Cascais, falar num projeto concreto que está a ser desenvolvido, e hoje estamos a falar de projetos concretos. Também vamos apresentar o que a Câmara Municipal de Cascais está a fazer, que queremos ser um projeto extremamente inovador e um exemplo daquilo que deve ser feito se queremos colocar a economia do mar no cerne do desenvolvimento da economia portuguesa, que é esse o grande objetivo que todos nós procuramos, pelo menos os que estão aqui sentados. Dividi a minha apresentação, ela terá que ser necessariamente muito curta, em 4 temas muito breves. O primeiro é exatamente, e já foi aqui um pouco abordado pelo Miguel Marques, porque é que o mar é importante para a economia portuguesa e porque é que os centros de mar são importantes para a economia portuguesa e como é que, de facto, saímos deste pantanal onde estamos inseridos na economia portuguesa e em que medida é que o centro de mar, mais uma vez, repito de uma forma muito breve, pode ajudar a sair deste pantanal. E sair deste pantanal significa aproveitar um conjunto de tendências que temos. Há ventos favoráveis que estão a acontecer também a nível da economia mundial. Nós temos é que olhar para esses ventos favoráveis. O Miguel Marques, mais uma vez, já falou de alguns setores que estão a aquecer. Provavelmente nós vamos ter que estar no barco certo e com os ventos a favor certos. É isto que nós temos que identificar para a economia portuguesa. São estes novos ventos que eu estou a querer trazer aqui, repito, de uma forma muito breve, neste ponto 2. Depois, obviamente, falar o que é o conceito do centro de mar e em que medida e como é que ele foi aplicado no caso concreto que está a acontecer neste momento na Câmara de Cascais e em todo o município de Cascais. Não vou alargar muito nesta apresentação sobre a economia portuguesa, não é para ficarmos deprimidos, mas é sobretudo para atendermos à importância daquilo que temos que fazer. Não vou desenvolver, o Miguel já falou nisso, mas só vos queria chamar a atenção para a situação em que estamos neste momento. Se disser que precisamos de uma mudança radical, creio que isso é inquestionável e nem vale a pena aprofundar essa questão. O que é importante não é dizer que estamos nesta situação, o que é importante é dizer como vamos sair desta situação e projetos concretos para sair desta situação. E é isto, hoje, o tema central desta conferência. Só chamar a atenção, de uma forma muito breve, para aquilo que está ali sublinhado, que é, nós de facto temos um passivo perante o exterior extremamente elevado, mas fundamentalmente o que eu quero realçar é aquilo que está ali sublinhado, que são 200 mil milhões de euros que a nossa administração pública deve, que o Estado deve e, portanto, todos nós devemos perante o exterior. Obviamente que a dívida é muito maior, está no quadro acima, mas eu quero realçar estes 200 mil milhões, todos nós vamos ter que o pagar. E isto significa, do nosso orçamento, que já é apertado, significa, e tem vindo a significar, cerca de 5% de toda a geração de riqueza do ano, temos que afetar a juros. E porquê? E porquê só isto? Porque, neste momento, temos, de facto, conseguido condições de financiamento, que estão ali também sublinhadas, na casa dos 5%
de taxa de juros. Portanto, os nossos credores ainda se satisfazem só com 5%. Obviamente que só se satisfazem com 5% porque estamos num processo de assistência financeira, como todos nós também sabemos. Porque se nós estivéssemos neste processo de assistência financeira, aquilo que os investidores esperariam do dinheiro que nos emprestavam eram as taxas que estão ali do lado direito e, portanto, acima dos 10, 11, 12%, o que tornaria claramente inviável qualquer tipo de pagamento da dívida, com a capacidade de gerar riqueza que a nossa economia neste momento tem. Portanto, só uma solução é para pagar os 200 milhões de euros, ou 200 mil milhões de euros, é gerar mais riqueza para pagar. E como é que se gera essa riqueza? Só uma forma, é crescer. Não há alternativa. E para crescer, creio que torna sóbrio, pelo que ali está, que a crescer terá que ser pelo menos a 5% ao ano. Porque se crescermos, se a economia portuguesa não tiver condições para crescer a estes níveis de 5% ao ano, que parecem absurdos nesta fase, também não tem qualquer hipótese de vir pagar os juros e muito menos a dívida. 5% ao ano é para pagar juros e depois ainda temos que pagar a dívida. Portanto, será que a economia portuguesa consegue dar esta reviravolta? Então, como é que ela tem estado a crescer? O Miguel também já apresentou os números, aquilo que é a frieza dos números é que até agora não, nem pensar. Porque nós temos estado numa taxa progressiva de cada vez mais reduzida de crescimento e nos últimos anos o nível de crescimento é aquele que é ali apresentado, inclusive é um crescimento negativo. E não é só o caso português, como podemos ver, é todo o caso das chamadas economias desenvolvidas. Portanto, o que nós temos neste momento no mundo é, de um lado, como se pode ver por ali, de um lado economias chamadas emergentes, que há uns anos eram as chamadas economias subdesenvolvidas, hoje são economias emergentes, com taxas elevadas de crescimento, e do outro lado as chamadas economias desenvolvidas com taxas extremamente reduzidas de crescimento. E este é que é o grande problema. Não é que haja falta de dinheiro, não é que a economia mundial esteja em grande recessão. Não. Há zonas da economia que estão em recessão e há zonas da economia que estão em crescimento. O problema é onde é que nos queremos colocar e como é que nos vamos colocar nesta mudança que vai ter que acontecer, não na economia portuguesa, porque infelizmente não dependemos só de nós, mas dependemos de todo um conjunto de reajustamentos que tem que ser feito na economia global. Obviamente que isto não nos desculpa, só nos obriga a estar mais atentos e preparados para acompanhar os tais novos barcos, os tais novos ventos que estão a surgir na economia mundial. Portanto, como é que se dá a volta a uma situação deste tipo? Obviamente tem que ser pelo lado da austeridade, essa aí estamos a sofrê-la e temos que a sofrer, temos que ajustar o nosso nível de despesa ao nosso nível de receita, isso é inquestionável, mas também temos que rapidamente encontrar caminhos para o crescimento económico. E para isso temos que ter uma mudança radical, uma mudança de paradigma da nossa economia. Mas a questão que nós temos que resolver, e é este o primeiro ponto que eu vos queria deixar, a economia portuguesa tem que rapidamente encontrar caminhos para crescer, mas não só crescer a taxas significativas e, portanto, a taxas que possam pagar pelo menos os juros do financiamento. E por isso é que o 5% começa a ser o número mágico, é este número que eu gostaria de deixar neste momento. A economia portuguesa tem que crescer e tem que ser a taxas suficientemente elevadas. Obviamente que nem todos os setores da economia mundial estão a crescer a essas taxas, mas há setores da economia internacional que estão a crescer a essas taxas. E é nesses setores da economia internacional que nós temos que começar a olhar com muito mais atenção e a posicionar-nos e aproveitar esses níveis de crescimento. E o que está a acontecer é a própria economia global, como eu referi há pouco, com países, de um lado, países desenvolvidos com déficit de dívida, países emergentes a crescer e com excesso financeiro, portanto, dinheiro existe, está nos locais, provavelmente, onde ainda não os procuramos, e repito aqui as palavras do Miguel, bons projetos podem ter e têm de certeza absoluta bom dinheiro, porque o dinheiro existe, as fontes de liquidez continuam a existir, não estão nos sítios em que nós estávamos habituados a vê-las, estão noutros lados, mas elas continuam a existir.
Portanto, o que nós estamos a notar na economia internacional é uma mudança estrutural. As economias dos países, chamadas economias fechadas, completas, onde autossuficientes, desapareceram e hoje voltamos às velhas estratégias ricardianas de os países têm que competir, têm que se integrar em redes internacionais, em fluxos internacionais. O que nós temos que identificar é quais são os fluxos que nos interessam e em que fluxos é que nós temos e como é que nos posicionamos. Obviamente que estes grandes fluxos são fluxos, repito, setoriais. As redes de gestão de informação são redes setoriais e esses fluxos e redes setoriais precisam de todos os pontos da cadeia. Precisam de recursos, precisam de quem produza, precisam de quem comercialize e, obviamente, precisam do cliente final. Esse mundo, essas redes, esses fluxos estão neste momento em formação e, portanto, Portugal, se perceber o que está a acontecer, pode posicionar-se nesses novos fluxos. E é esta chamada de atenção. A economia internacional está a crescer em setores específicos, temos que atender a esses setores específicos e temos que ver, no caso português, que recursos e que setores é que nós temos com capacidade de atração externa e condições competitivas que nos permitam crescer não a 1, não a 2, não a 3, mas pelo menos a 5% ao ano. E há setores da economia portuguesa que têm procura internacional e têm condições competitivas para crescer a estes níveis e hoje vamos falar e vamos ver muitos desses exemplos. Aliás, o Miguel, embora não falando nem quantificando, já apresentou alguns desses setores. E esses setores, esses novos setores, esses novos fluxos que estão em formação, têm uma grande necessidade de um conjunto de recursos que estão neste momento no mar. Portanto, o mar é a nova fronteira da exploração de recursos. Do lado de terra, os recursos começam a ficar relativamente limitados e é no mar que muitos desses setores assentam a sua base. É só nos recursos ligados ao mar que esses novos setores assentam o seu desenvolvimento e os seus fatores de competitividade. E o mar, de facto, no século XXI, mudou completamente o papel que tem na economia. Sempre foi muito importante, portanto, as economias ligadas ao mar foram sempre muito importantes, mas sempre muito limitadas aos transportes, às pescas, à defesa e segurança, etc. Hoje não. Hoje o mar tem funções completamente diferentes, muito mais profundas e muito mais alargadas, desde o turismo, desde as pescas, desde os transportes com a globalização, desde as energias, mas mais importante dos recursos que estão e da utilização da superfície do mar é no fundo do mar, é na superfície que está no fundo do mar, que estão as fontes dos grandes recursos para as indústrias do futuro. Portanto, a ideia que eu vos quero deixar muito breve é o mar é, de facto, a nova plataforma, é a nova fronteira da exploração de recursos para as indústrias do futuro. E mar, Portugal tem mar. Não tem ligado muito ao mar, tem esquecido que tem mar, mas começa agora, e esta conferência vem nesse sentido, ligar ao mar. E para isso, basta recordar a importância que o mar tem para Portugal, basta recordar a extensão do nosso fundo marítimo com a possível extensão da plataforma continental. Creio que ninguém tem dúvidas de que é um objetivo que este país vai atingir e, portanto, vai passar a ter quase 4 milhões de quilómetros quadrados de superfície e de território do fundo do mar. Isso abre, de facto, uma perspectiva e um apetite perante investimentos e perante as economias exteriores extremamente forte. E o mar, como eu costumo dizer, muda claramente o paradigma de Portugal. Portugal, com o mar, deixa de ser um país pequeno para ser um país grande, deixa de ser um país periférico para ser um país central no Atlântico Norte, onde a globalização e os grandes movimentos continuam a existir, e é claramente um país com recursos, como vai ficar demonstrado e tem vindo a ser demonstrado em outras conferências. E tem um estudo que foi feito, infelizmente não temos connosco o professor Hernani Lopes, mas o estudo está lá, as ações estão lá, as propostas estão lá e, portanto, o importante agora é fazer muitas daquelas sugestões que lá estão apresentadas. Há uma outra grande tendência que temos que aproveitar, e isto tem a ver com o tema dos centros de mar, que é o novo papel das cidades. Já não são os países que competem uns com os outros, são as cidades que competem umas com as outras. E, portanto, é preciso, sobretudo Portugal, porque esqueceu nas últimas décadas, assumir definitivamente qual é o papel das cidades, que é, de facto, criar bem-estar, que é criar boas condições para os cidadãos e para os munícipes, mas, sobretudo, é também
um fator de geração de riqueza, de geração de conhecimento e de poderio, quer das próprias cidades, quer do próprio país onde elas se encontram inseridas. E as cidades têm que olhar e têm que se posicionar na forma global. São as cidades que competem umas com as outras, não é Portugal que compete com Espanha, é Lisboa que compete com Sevilha, é Sevilha que compete com Barcelona, etc, etc. Portanto, cada cidade, e isto é importante para o conceito de Centro Mar, cada cidade tem que assumir definitivamente que tem essa função estratégica e, portanto, tem que se afirmar. E afirmando-se essa cidade, está a afirmar claramente o país. E as cidades em Portugal têm, importante, que mudar radicalmente essa abordagem. Até agora têm vivido numa lógica distributiva, portanto, olhando para o orçamento e vivendo do orçamento da Administração Central, mas o paradigma tem que mudar, tem que ser, e já se falou isto hoje aqui, tem que ser as cidades, pela proximidade que têm com os agentes, que têm a flexibilidade suficiente para fazer a transformação e, em vez de viverem do orçamento da Administração Central, passarem a ser contribuintes para o Orçamento Central. Obviamente que é uma mudança de paradigma e esperemos que a próxima geração de autarcas, que vai surgir a partir de 2013, siga aquilo que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Cascais está a fazer, que é exatamente isto, não viver do orçamento, mas contribuir e desenvolver a riqueza na região, contribuindo assim para a economia do país. Portanto, as cidades têm que assumir este papel de racionalidade de uma grande região. As cidades são centros nevrálgicos, são centros de racionalidade estratégica de uma grande região. E, criando essa racionalidade estratégica, se consegue a racionalidade económica, isto precisa de escala, obviamente, e, portanto, precisam ter uma geometria variável, ligando com países vizinhos, ligando com municípios vizinhos, ligando com setores, dentro da lógica do setor, ligando com outras cidades que estão dentro do mesmo setor e podem ter efeitos complementares. E, portanto, de uma vez por todas, a cidade portuguesa tem que assumir este seu papel. E Cascais está a assumi-lo e o conceito de centro de mar vem exatamente dentro de nova lógica. Aquilo que eu acabei de dizer foi para explicar a importância dos centros de mar na economia portuguesa. E o conceito de centro de mar engloba exatamente todos estes novos conceitos, estas novas tendências. O que é um centro de mar? É um centro, como a própria palavra diz, portanto, é um instrumento que aglutina os ativos estratégicos e os atores estratégicos de uma determinada região, portanto, identifica que ativos estratégicos é que aquela região tem, que atores estratégicos é que aquela região tem e transforma isso num fator potenciador de afirmação da cidade, de geração de riqueza e de afirmação no quadro internacional. Portanto, o Centro de Mar é a aplicação concreta daquelas três grandes tendências que eu referi há pouco. Por isso, o Centro de Mar tem que ter 4 características essenciais, e isto está previsto e desenhado no centro, no estudo do Hipercluster de Economia do Mar, e é uma metodologia desenvolvida internamente pela SAER, mas é a aplicação destes conceitos que dá e desenvolve o conceito específico de centro de mar para cada região, onde cada região tem, obviamente, a sua estratégia e deve ter o seu centro de mar com ativos e atores completamente diferentes. Portanto, cada caso é claramente um caso. E esse tem que ser o posicionamento global, porque a procura é global, como já vimos, os setores são globais, portanto, a procura é global, a concorrência é global. Tem que ter uma marca identificadora e uma marca distintiva, tem que se identificar muito bem aquela cidade no mundo, o que é que significa. O que se quer aqui, e posso já adiantar, é que Cascais seja identificado com mar. E quando se falar em Cascais, se pensa em mar, e quando se falar em mar, se pensa em Cascais. O núcleo de desenvolvimento em rede, é preciso dimensão, é preciso cooperação, é preciso pôr os agentes daquela região e não só dentro da mesma rede em cooperação e tem que ter um alcance institucional adequado. Isto para Portugal é extremamente importante e eu estou-me a orientar um pouco agora ali para alguns dos responsáveis para mudar isto, que tem a ver com a incapacidade que este país tem de colocar para um determinado território, um determinado projeto, os interesses institucionais todos alinhados da mesma forma. Todos nós sabemos os problemas do licenciamento, os problemas das burocracias, etc, etc. Sei que o Governo está consciente disso e está a tentar resolvê-lo. O Centro de Mar pode ser um instrumento que possa articular e assumir muitas das delegações de competências de outros dos departamentos e com isso agilizar e otimizar este processo das decisões institucionais. Centro de Mar de Cascais. E agora, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara, eu há bocado falei com ele se podia, até que ponto é que podia apresentar, Centro de Mar de Cascais. Ora, Cascais está a fazer exatamente isto. O que Cascais fez, e de
facto, graças à visão e à capacidade de fazer do Sr. Presidente da Câmara, identificou os ativos, as áreas com o maior potencial, identificou os atores que podem colaborar e participar nesta iniciativa e identificou 3 mais uma áreas com elevado potencial de desenvolvimento. Essas áreas estão ali apresentadas, como podem ver. A primeira é a náutica, e esta começa a ser já muito notada e muito visível externamente. A náutica, estamos a falar de desportos náuticos, não só na área do lazer, não só na área da competição, e nos últimos tempos, e sobretudo no último verão, tornou-se muito conhecida por este tipo de iniciativas, mas também na área da aprendizagem. No fundo, é criar o futuro, criar condições para a permanência no futuro. Portanto, a náutica é claramente uma das áreas identificadas com um enorme potencial de desenvolvimento e geração de riqueza para Cascais, e há já um conjunto de projetos e de iniciativas dentro desta área. A outra área é a saúde do mar, e aqui é aproveitar claramente o setor do turismo da saúde e do turismo médico, que engloba não só a parte da intervenção, mas também a parte de estadia e a criação de condições e redes à volta da saúde, nomeadamente aproveitando a grande tendência da senioridade e do avanço da necessidade de cuidados médicos que o mundo necessita, obviamente de qualidade. Estas duas são fundamentais, são 2 motores, mas há um outro motor que está identificado por Cascais como um motor fundamental, que é toda a área da investigação e do conhecimento. Não é possível manter todas estas atividades desenvolvidas se não houver este fator do conhecimento e este fator da inovação. E aqui este conhecimento e esta inovação é, obviamente, para as outras áreas que eu acabei de mencionar, mas é também na componente do mar. Obviamente tudo isto tem a ver com o mar, tem a ver com ciências naturais, a biodiversidade, a investigação nessa área, nas tecnologias, nomeadamente na robótica marítima, etc., etc., mas também e fundamentalmente em tudo o que tem a ver com ciência política e estratégia. Pensar o mar, e Cascais está a fazer isto noutras áreas, pensar o mar que se pense, mas que as pessoas se encontrem em Cascais para discutir e pensem qual o futuro do mar e o que há a fazer com o mar. Obviamente, e estou a apresentar de uma forma muito resumida, por baixo, o mais um, o 3 mais 1, mais 1 é o turismo, que obviamente é uma área de apoio, é uma área que cola todas estas atividades, que apoia, que desenvolve e obviamente cresce com estas atividades. Não seria possível fazer as outras todas se não houvesse este apoio dado pela área do turismo. Cascais tem esta visão, que está ali apresentada, que é, em 15 anos, afirmar a economia do mar como o eixo estratégico de afirmação do desenvolvimento económico e social de Cascais. Portanto, Cascais, o futuro da economia, o futuro da sociedade, o futuro do emprego em Cascais passa muito para aquilo que este Centro de Mar e estas iniciativas focadas e com a marca e à volta da iniciativa Centro de Mar possam fazer. E a visão é aquela que também está apresentada, é que daqui por 15 anos, quando se pensar em mar, a nível global, repito, a nível global, se pensa em Cascais como uma centralidade e uma referência global nas áreas que acabei de referir. Na náutica, que começa a ser, na área da saúde e do bem-estar e na área da investigação e do conhecimento. Para isso, foram feita a clusterização de atividades, não vou desenvolver, foram identificadas quais são as atividades com maior capacidade de atração externa e maior condições de competitividade, que são essas que puxam pelo cluster de atividades, foram identificadas áreas de suporte, foram identificadas áreas de investigação, de inovação e de regeneração de todo o cluster, etc., etc. Não vou detalhar por aí. Mais tarde poderão aprofundar este tema se o quiserem, e o que está a ser feito neste momento é concretizar estas iniciativas em projetos concretos, projetos estruturantes concretos, projetos estruturantes que obviamente precisam de financiamento, e o Miguel já falou nisso, e vai com certeza ser muito debatido durante esta conferência, mas são projetos que passam, por exemplo, por a criação de centros internacionais de desportos náuticos, portanto, captar e ser um foco de desenvolvimento de desportos náuticos,
centros de aprendizagem, redes de acesso ao mar. Nós pensamos o mar, mas depois quem quiser usar o mar não tem acesso ao mar. Obviamente, a Marina de Cascais e o Clube Naval são agentes fundamentais em todo este processo, portanto, tem que incluir um plano de reabilitação da Marina. A promoção, um plano de promoção e coordenação de eventos internacionais ligados ao mar, claramente. Na área da saúde, transformar Cascais e os ativos que já existem no Cascais e as instalações que já existem em Cascais e o know-how que já existe em Cascais numa grande estância internacional da saúde. Bom, outros projetos, como por exemplo a valorização da fileira do pescado e do marisco, por exemplo, projetos a este nível. Eles estão organizados por áreas, eu só mencionei alguns, estão ainda na fase de maturação, alguns deles. Está-se a constituir a entidade que vai servir de motor para esta iniciativa. Eu só quis aflorar e criar-vos o apetite para aprofundarem este projeto a nível de Cascais, porque é claramente um projeto exemplar e demonstrativo daquilo que tem que ser feito na economia portuguesa. E por isto, concluindo, são exemplos destes, são conferências destas, que nos levam àquilo que é o grande objetivo e que todos nós procuramos. É que temos definitivamente que colocar o mar no futuro da economia portuguesa, de facto, para colocar o mar no futuro de Portugal. E com isto vos deixo. Muito bom dia.